Hello guys, how you doing? Então, galera, tranquilo? Bora lá para mais uma questão do Enem, pessoal. Dessa vez, prova de reaplicação do ano de 2012, galera. Bom, começando ali pela nossa perigrafia, a gente consegue perceber que o texto foi retirado de um site chamado WriteWork. Então, provavelmente, a gente vai ter alguma coisa ali que trate sobre escrita, sobre língua, talvez, sobre esse âmbito aí de desenvolvimento da escrita, né? Vamos ver. Ebonics. The word ebonics is made up of two words. Ebony, which means black, and phonics, which refers to sound. It's a systematic rule governing natural speech that is consistent in any other language in sentence structure. This is referred to as syntax. Ou seja, pessoal, tá falando ali, né, da origem do ebônico, né? Ebônico seria ali uma língua, um dialeto, a gente ainda vai ver, né? Mas tá falando da origem da palavra, né? Tá falando das palavras que formam aquela nova palavra, né? E aí tá falando que isso é um sistema bem comum de acontecer e tudo mais, e aproveitando, né, a introdução de falar sobre estrutura de língua, já manda aí que a gente vai falar um pouquinho sobre sintaxe, né, pessoal? Sintaxe na área da linguística é muito importante. Vamos continuar aí o nosso texto. What makes this speech pattern uniquely different to so-called American Standard English is its verb tense or lack of it. Ou seja, pessoal, o que diferencia, né, essa língua, esse linguajar do inglês formal é a presença ou a ausência do verbo. E aí, vamos lá, vamos continuar. An example of this can be seen in the sentence, he is sick today. This same sentence translated in Ebonics would read, he's sick today. Ou seja, pessoal, a gente conseguiu perceber, né, que a diferença do inglês padrão pro ebônico, a gente consegue perceber que não tem o verbo ali, perceberam? O is ficou de fora, né? Então, ele está doente seria ele doente, né? Uma tradução muito mal feita aqui, a nível literal para o português. Percebem a ausência do verbo? As you can see, the verb has been omitted. However, this speech pattern is consistently used. Major controversy has arisen whether or not Ebonics is a separate language or simply a dialect. Ou seja, o ponto aí nós temos o uso, né, do ebônico, mas ele é uma língua ou ele é um dialeto? O que é o ebônico, né? Então, vamos seguir. In doing my research, I have found that most linguists take the position that Ebonics is a dialect. What distinguishes dialect from language is that in a dialect, two speakers share most or some of the same vocabulary and it's recognizable and understandable. In contrast, separate languages are present only when the inability to communicate verbally occurs. Ou seja, pessoal, tá trazendo aí pra gente, né, a indicação do que é um dialeto e do que é uma língua. Então, a gente vai conseguir perceber que o dialeto, vamos classificar, né, alguma forma de falar como um dialeto quando as diferenças entre a forma de falar são mínimas, são pontuais, são ali, como posso dizer, elas não vão impedir o processo comunicativo. Já uma língua vai ser uma língua, em comparação a outra, por exemplo, né, quando não tiver a possibilidade de comunicação. Ou seja, o francês e o português, ou o francês e o alemão, são muito distintos, mas nós entendemos que os dialetos dentro do francês, dentro do espanhol, são similares à língua, então não precisam de uma distinção maior, beleza? Então, esse é o ponto, pessoal. Vamos lá, então. A linguística é a ciência que se interessa pela linguagem humana em seus mais diferentes aspectos e, assim, nos ajuda a pensar sobre a diversidade cultural e linguística. Nesse contexto, a questão da diversidade linguística é discutida por meio, ou seja, pessoal, o que permite a discussão sobre a diversidade linguística, né? Qual questão o texto vai trazer aí, né, que vai jogar a gente para esse campo? Vamos lá, então. Letra A. A polêmica em torno da legitimação do ebônico como uma língua. Pessoal, exatamente o nosso gabarito, porque a gente consegue perceber que a discussão trazida pelo texto, né, vai indicar a consideração ou não do ebônico como língua, né? Ou vai ser uma língua ou vai ser um dialeto. Pelo estudo, né, do autor, os linguistas tendem a classificar o ebônico como um dialeto, né? Mas o ponto ali sendo discutida é essa polêmica de ser uma língua, de não ser uma língua. Beleza, pessoal?
Letra B. É bom a gente ver, né, as outras alternativas pra gente entender por que elas estão incorretas. Letra B. Da dificuldade de aceitação do ebônico como uma mistura de línguas. Pessoal, distrator de interpretação indevida, porque o ponto destacado é ebônico ser ou não ser uma língua, né? Mas a gente não consegue perceber no texto alguma coisa que traga pra gente uma comprovação, uma indicação de que ele seja uma mistura de línguas, beleza? A gente apenas tem a classificação como dialeto, né? E o questionamento aí seria ou não uma língua, beleza? Letra C. Do reconhecimento conquistado pelos afro-americanos falantes do ebônico. Pessoal, hilaricidade. Nós estamos tratando aqui de um aspecto muito mais estrutural da língua do que social. A língua, ela tem esses dois lados. Ela tem seu aspecto estrutural, ela tem seu aspecto social e ambos são válidos. Mas o texto em si não vai tratar, né, do reconhecimento desses falantes. Beleza, pessoal? O ponto ali é indicar se é uma língua ou se é um dialeto. Tranquilo? Letra D. Do prestígio do dialeto ebônico, do desprestígio do dialeto ebônico socialmente marcado pelos linguistas. Pessoal, não, a gente tem um ponto aqui, né? Os linguistas classificaram o ebônico como um dialeto, mas isso não significa que ele tá tendo um processo ali de desprestígio. Ninguém tá, como posso dizer, jogando o ebônico de lado, ninguém tá menosprezando o ebônico. Não. A distinção de dialeto e língua acontece por motivos de semelhança, né, entre as formas de falar, como o próprio texto indica pra gente, não é? Então, os linguistas entenderam, por uma série de motivos, que o ebônico, ele não é uma língua, mas sim um dialeto, pela forma como ele ocorre. Então, assim, não é uma questão de desprestígio, é uma questão de análise de estrutura linguística, beleza? Não é porque é um dialeto que necessariamente é desprestigiado. Tranquilo, pessoal? Letra E. Do impedimento da compreensão entre falantes de dialetos distintos. Pessoal, distrator de interpretação indevida, porque o texto vai falar pra gente, né, do conceito de dialeto, vai falar das mudanças mínimas, né, dentro de um dialeto e tudo mais, de um dialeto em comparação a uma língua e tudo mais, mas ele vai mostrar pra gente que a comunicação entre os falantes exatamente por ser um dialeto. Como o ebônico não vai impedir, né, o processo comunicativo e tudo mais, como não vai ocorrer um distanciamento, né, entre os falantes por não entenderem, né, o ebônico continua sendo um dialeto. Lembra da classificação de dialeto de língua? Então, é por isso que ele é um dialeto. A gente não vai ter impedimento de compreensão entre os falantes exatamente pelo fato de ser um dialeto. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui eu entendi que a questão é de nível fácil, porque o texto em si, ele é simples, as alternativas são bem objetivas, né? Então a gente consegue visualizar com facilidade o que está acontecendo ali e o que o comando pede da gente também, né? O comando também é bem direto. E é isso, pessoal. Diz aí embaixo se você concorda, se você discorda, se você achou difícil, fácil, médio. E eu vejo você na próxima questão. Tchau, tchau!